Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre medo aqui no canal. Antes de começar, vocês sempre querem saber, meu batom de hoje é o Happy Day da Payot. É um rosa fechado bem bonito, mate, bem sequinho, do jeito que a gente gosta. Bom, vamos lá. Esses dias eu tava fazendo nada, mentira, eu tava fazendo alguma coisa que eu não lembro o que, e aí eu recebi uma mensagem de uma amiga dizendo que ela viu, né, o tanto que eu tô viajando e tal, e todo mundo sabe que eu tenho medo de avião, e ela falou que é muito legal ver eu superando o medo, e ela também tem medo de avião, e ela falou, então, se você superou, eu também posso superar. E aí eu falei, isso dá um vídeo, né? Aí é o seguinte, o que eu queria conversar com vocês? Sobre medo. E aí eu não vou falar apenas do medo de avião, porque com certeza tem gente aí que tá me assistindo que não tem o menor medo de avião, inclusive que adora viajar de avião. Mas o medo, de uma forma geral, ele tem a mesma estrutura. E aí é disso que eu queria falar com vocês. Então assim, coisas importantes sobre o medo. A primeira coisa é a gente identificar, né? Ah, eu tenho medo disso. Tem medos que são fáceis, né? Tipo, tenho medo de avião. Mas tem medo que ou a gente não percebe que tem medo daquilo e evita e foge e tal, ou a gente percebe, mas não quer assumir, né? Tipo, conheço gente que tem medo de escuro e não gosta de falar, que tem medo de altura. Ah, também tem medo de altura. Que tem medo de altura e não gosta de falar. Medos que aparentemente para algumas pessoas pode parecer coisa de criança e que na verdade não é, né? O que é o medo? O medo é uma coisa irracional. Porque o medo, na verdade, é a nossa fantasia, é o que a gente pensa que pode acontecer, né? E não é uma coisa que está acontecendo de fato. O que eu quero dizer é que a fantasia, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, ela fala assim, a psique está preparada para lidar com o fato, com a fantasia não. Então assim, quando uma coisa ruim acontece, de fato, sei lá, quando a gente perde alguém, a gente consegue lidar com a situação, a gente dá um jeito, a hora que a água bate na bunda a gente se vira, mas quando a gente fica fantasiando, o pensamento vai, sabe, assim, a gente não tem controle, e aí o que era isso virou isso, né, eu acho que é muito importante isso, assim, é você saber quais são os seus medos e você assumir os seus medos, até pra você saber lidar com eles, né. Então, por exemplo, é o que eu tô dizendo, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de viajar de avião, eu tenho medo de dentista, eu morro de medo de alguém passar mal perto de mim, porque eu fico aflita, eu fico, enfim. Mas é isso que eu tô dizendo, por exemplo, várias vezes eu ia viajar com uma amiga ou com um namorado, ou qualquer coisa assim, e aí eu ficava, mas e se tal pessoa, e se, sei lá, e se minha amiga passar mal, como é que eu vou fazer? Calma, nada tá acontecendo. Se passar mal, minha filha, a gente dá um jeito, leva pro hospital, acode. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. A hora que a coisa acontece, a gente consegue lidar com ela. O problema é que quando a gente fica imaginando, a gente vai dando uma dimensão que a coisa não tem de fato. E a gente sofre por antecipação. Então, assim, tenho medo de viajar de avião. Ah, eu vou viajar de avião? Calma. Na pior das hipóteses, deixa o medo pra hora. Não adianta você ficar com medo antes, você vai gastar o seu tempo, a sua energia numa coisa que muito provavelmente nada vai acontecer. Por exemplo, o avião é um dos meios de transportes mais seguros que existe, né? Então, isso é uma coisa. Identificar primeiro, depois assumir. E aí, como lidar com o medo? Bom, cada medo a gente lida de um jeito, né? E cada pessoa lida de um jeito. O que eu posso dizer, por exemplo, do meu medo de avião é que por que eu tenho medo? Eu tive duas experiências bem traumáticas, viagens que foram ruins, que a gente pegou muita turbulência, e turbulência é uma coisa comum, mas foi algo fora do comum, teve gente que se machucou no voo, enfim, foi bem complicado mesmo. E aí eu fiquei com aquilo na memória, e aí toda vez que eu ia viajar eu ficava com medo daquilo se repetir, né? E aí, pela necessidade de ir muito pro Rio de Janeiro e tal, e é uma profissão que quando eu escolhi eu já sabia que eu ia ficar Rio-São Paulo, eu falei, bom, o que é maior, o meu medo ou o meu sonho? Meu sonho é maior, então vamos embora. E aí eu comecei a viajar muito pro Rio, e eu comecei a ver que, assim, o tanto que eu viajava, dessas últimas vezes, eu não tive nenhuma experiência ruim.
todos os meus voos foram ótimos. Então, do mesmo jeito que um voo ruim me traumatizou, todos esses voos bons me acalmaram. E é esse registro que eu tenho na minha cabeça hoje. Então hoje, nossa, viajar de avião... Não sei o que fazer com esse cabelinho. Hoje, viajar de avião pra mim é tipo pegar um táxi ali na esquina. De verdade. Claro que na hora de decolar eu tenho o meu momento de oração, um leve friozinho na barriga, mas assim, nada se compara ao medo que eu tinha, sabe? Então eu acho que é isso, é você enfrentar o medo. Eu tenho medo de altura. Bom, respeita. Aí tem certos medos que a gente precisa respeitar, sabe? Tipo, eu tenho medo de altura, eu preciso ficar na sacada de um prédio enorme, no último andar olhando. Não, você não precisa ficar fazendo isso, né? É claro que é bom você ir se adaptando, até pra você, porque tem gente que tem medo de altura a ponto de não ir na casa de um amigo que é no 15º andar, entendeu? O meu medo não é assim, eu só tenho uma aflição, não gosto de ficar olhando, não gosto de montanha-russa, dessas coisas. Mas acho que é importante a gente ir aos poucos tentando se adaptar. E aí uma coisa muito importante, que também minha mãe me ensinou, é que medo protege. Então ter um pouco de medo é importante, sim. É importante, porque o medo protege. Então assim, eu tenho medo de nadar, né? Eu não sei nadar, eu tenho medo do mar, por exemplo. É pra ter medo mesmo, porque você pode se afogar sim. Então vai com calma, é importante você saber nadar, é importante você estar acompanhada, é importante não ir até o fundo, é importante ver se o mar não tá muito agitado. Então todas essas questões que o medo protege. Agora você precisa ver se o seu medo tá te protegendo ou se ele tá te impedindo, se ele tá te complicando a vida, entendeu? Eu acho que o medo, até o ponto que ele protege, é ótimo. Quando ele começa a te privar de algumas coisas, aí você tem que mexer nesse medo. Outra coisa é você procurar ajuda, mesmo assim. Então, por exemplo, minha irmã foi fazer um curso que existe, porque aqui em casa todo mundo tem medo de avião, um curso para quem tem medo de avião. E aí, acho que é com psicólogos e pilotos, enfim. Então vai buscar ajuda. Vai atrás de um psicólogo, vai atrás de amigos, parentes, enfim, do que tiver a sua mão. Pesquisa, sabe? Tenta entender por que você tem medo daquilo. E não se trave pelo medo. Eu tenho muito medo, que nem eu falei, né? Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Mas se eu ficar pensando nisso todo dia, eu vou deixar de aproveitar o meu tempo com elas pra ficar... Entende? Assim, então não vale a pena. Então o que eu queria conversar um pouquinho com vocês é isso, assim, entendam os seus medos, aceitem, assumam, procurem ajuda, entendam que um pouco de medo é importante porque protege e sempre, sempre se lembrem que medo é uma coisa que tá aqui, ó, na nossa cabeça, né? A gente às vezes tem medo de sentir medo, porque é uma coisa que não tá acontecendo, tá longe. A hora que a coisa acontece, a gente se vira. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Eu não sei o que mais vocês gostariam de falar sobre esse tema, mas qualquer coisa é só deixar aqui nos comentários. Se você gostou do que eu falei aqui, se você se identificou com algo, se você tem algo a acrescentar, deixa o seu like, comenta, se inscreva aqui no canal, sejam sempre todos muito bem-vindos e eu espero você amanhã no próximo vídeo. Beijo, tchau!